E o que você vê da computação quântica com o Bitcoin? Então, essa semana teve notícia que a Microsoft lançou um chip quântico Majorana e as pessoas ficam com medo. Ah, será que quando vier a computação quântica vai quebrar o Bitcoin? Tanto a criptografia da parte de chave privada quanto da mineração. O que você acredita que pode acontecer aí? Cara, é uma coisa que tem uma preocupação bem forte no mercado. Não é uma coisa que eu gasto muita energia para olhar isso tão de perto, porque eu tenho uma visão comigo assim que sempre vão ter os FUDs. Se a gente ficar também, tudo que for falado, a gente levar tão ao pé da letra, a gente não faz nada. Se você comprar um fundo imobiliário, pode ser que o imóvel não dê certo, aconteça alguma coisa, você vai perder dinheiro. Pode ser que a empresa que você comprou as ações, aconteça alguma coisa, vem uma crise, você perde dinheiro. Então, sim, pode existir o risco. É muito difícil quebrar a blockchain do Bitcoin. É uma coisa que a gente... Se isso acontecer, por exemplo, vamos pensar em um ataque computacional na rede do Bitcoin, tem que ser um ataque de 51% do valor da rede. Se algum país for querer fazer isso, eles vão gastar bilhões de dólares para fazer várias tentativas, e cada tentativa, a chance disso dar certo é ridiculamente mínima. Sendo que vale mais a pena investir para cooperar com a rede, né? Se for observar. Exato, então tem muito sobre isso, e até uma coisa que eu falei para você, acho que você não concordou comigo, mas é uma coisa que eu penso, depois da tua opinião. Mas é o fato de que se eles quebrarem a blockchain do Bitcoin, conseguirem fazer isso, eles podem quebrar o sistema bancário, eles podem invadir o sistema bancário. Então é um ponto que eu penso também. Então não é uma preocupação que eu tenho, mas a gente tem que estar atento. O que está acontecendo, olhar, entender para... Mas a real é que se tem um catalisador extremamente negativo para isso acontecer, o mercado já vai reagir absurdamente negativamente. Você não vai ter que nem ver notícia nenhuma, você vai ver o próprio preço do Bitcoin caindo por conta dessa questão. Então eu vejo que se não teve uma queda muito grande é porque o mercado não está precificando que vai ser um grande problema também, né? Exatamente. Mas o ponto que eu tinha falado é que em relação aos bancos, né? Porque se vem uma computação quântica para quebrar o Bitcoin, pode quebrar os bancos também. Só que ao mesmo tempo o banco consegue se proteger, porque é uma instituição privada que eles decidiram que vai trocar. Agora no caso do Bitcoin vai ter que ter o consenso da rede, né? Então pode acontecer um fork, alguma coisa, uma parte das pessoas não concordar enquanto outras concordarem. Então tem esse ponto que não sou nem eu que falei, mas algumas pessoas são críticas em relação ao Bitcoin mudar para se proteger disso, né? Eu lembro que eu vi em outros canais, mas eu vi o Avelino falando também nessa questão aí, que de tecnologia eu não sou expert, eu não sei exatamente como é que funciona a segurança do Bitcoin, mas ele tinha trazido esse ponto e eu acho que é sempre bom analisar o que as pessoas falam aí, né? Exato, mas realmente não acreditar que vai ser a computação quântica que vai acabar, então por conta disso eu não vou ter nada de Bitcoin mesmo gostando, porque se a computação quântica chega vai acabar com muita coisa, né? O Avelino, no caso, eu vi uns cortes de vocês com ele, mas a história dele é um cara que comprou Bitcoin lá atrás e hoje ele é um hater de Bitcoin, é isso, né? É isso, que ele tinha até uma empresa P2P de Bitcoin que movimentava boa parte do volume aqui no Brasil, tinha muito Bitcoin, aí depois ele passou a não acreditar mais no Bitcoin, principalmente depois da pandemia, quando teve lá a queda de 50% em um dia, e aí ele hoje gosta muito mais de metais, ouro e prata, e não gosta do Bitcoin mesmo, é zero adepto agora. Não, mas olha a realidade do cara. Possivelmente ele fez muito dinheiro e ele não quer mais correr risco. Então, assim, a galera vai criticar ele às vezes por isso, mas eu prefiro respeitar o momento dele, porque a realidade de cada um é diferente. Tem um cara que está começando em cripto agora, o cara tem 18 anos, o cara não tem família, ele vai querer arriscar mais. E aí o cara que nem o Avelino, trabalhava com isso, possivelmente fez grana. Então agora ele quer ficar mais tranquilo, então tudo bem. Ele é um cara que eu acredito que tem muita gente que vai lá, xinga pra caramba, mas eu respeito a opinião dele porque ele realmente sabe muito a fundo do código do Bitcoin, viveu isso por muito tempo e agora ele não confia mais. Eu tenho Bitcoin, gosto do Bitcoin, mas como que eu posso dizer? Respeito a opinião dele, né, Matheus? Que tem gente do mercado tradicional que vai lá e fala, que eu não gosto de Bitcoin. Por quê? Porque se você comprar Bitcoin, quem tá ganhando dinheiro é o Satoshi Nakamoto. É porque não tem fluxo de caixa. É porque Bitcoin, ninguém usa Bitcoin. Cadê o taxista? O taxista recebendo Bitcoin. Aí eu acho que, beleza, ele pode realmente não gostar, ele pode ter sucesso no mercado tradicional, mas eu acho que é entender qual que é a proposta, né? Que a proposta do Bitcoin não é se comparar a ser acionista, ter parte de uma empresa, né? É outra proposta. Que eu vejo que muita gente do mercado tradicional não conseguiu entender ainda do que é. O que não é o caso do Avelino, que ele realmente entende, mas ele, que nem na parte da mineração, ele até tinha comentado, você reforçou aqui, que mais de 50% do poder da rede vem de duas ou três empresas. Né? Então é algo de se preocupar na questão, que Bitcoin é descentralizado, mas são somente duas empresas, talvez não seja tão descentralizado assim, né? Exato, cara. É que assim, eu vejo que as pessoas sempre vão puxar a sardinha para aquilo que elas trabalham, aquilo que elas vendem.
Eu sou um dos poucos caras no Brasil focado em cripto que eu tenho uma abordagem mais tranquila, porque eu sei que dinheiro é uma coisa muito séria e eu acredito que quando alguém vê eu falando algo no sentido assim, invista 100% em cripto, às vezes o cara me tem como parâmetro, ele vai colocar todo o dinheiro em cripto, só que ele não sabe a minha realidade, não sabe quanto que eu já ganhei com cripto, a minha realidade é diferente da sua, você pode ter começado antes de mim, você pode ter começado depois, enfim. Então eu acho que a gente tem que ser muito responsável e entender que são pessoas e dinheiro é algo sério e a gente tem que ter uma comunicação plausível. Então eu gosto muito da tese de diversificação, eliminar risco, até por isso que eu assisto o canal de vocês direto, tem muito conteúdo legal lá. Boa. Eu vejo que o cara que tá 100% em cripto, mesmo que seja 100% só Bitcoin, se o Bitcoin der errado, ele tá fora do jogo porque ele tava 100%. Enquanto isso, se você diversifica até em coisas que deram certo ao longo de toda a história. Então, imóveis, igual o Thiago Reis fala, imóveis e participações em empresas. É aquilo que funcionou sempre, vai continuar funcionando muito provavelmente. O Bitcoin pode chegar e tomar parte desse mercado? Pode. Mas se você tá 100% no Bitcoin, você vai ter o risco da ruína, que pra mim não é interessante. Mas às vezes pro cara que tem pouca grana, tá começando agora, não tá nem aí pra esse risco porque ele não tem muito dinheiro, beleza, vai de cada um mesmo. E tem cara que fala, estou 100% em cripto, mas o cara tá lá com a carteira com 80% em stable e 20% comprado também. Mesmo assim, é um risco. Então, eu vejo que criador de conteúdo no Brasil hoje, eu sei por experiência própria, quando eu falo isso sou atacado. Você está traindo a gente, a sua audiência, você fala disso todo dia, como é que você coloca dinheiro na renda fixa, seu otário, não sei o que, já ouvi os caras me xingando. Então eu vejo que tem criador de conteúdo que tem medo de talvez falar, então, eu tô 100%, mas eu duvido que todos eles estejam 100% em cripto, com o dinheiro que os caras ganham no YouTube, que eu sei que dá dinheiro porque eu tenho o canal e o faturamento é de 7 dígitos e, cara, vocês sabem também, tem que ser muito louco, na minha opinião, tá? Mas acho que o cara, beleza, eu não invisto em ações, não tenho renda fixa, mas o cara tem cripto, tem grande parte lá em USDT, USDC. O cara vai lá, tem, sei lá, o condomínio inteiro da cidade dele de imóvel, né? Aí, beleza, eu tô 100% em cripto. Mas... Exato, cara, exatamente. Vou falar que nem o 38 tá 100% em cripto. Porque no final das contas ele vende os treinamentos dele, evento presencial. Então isso gera fluxo de caixa. Será que esse fluxo de caixa tá 100% em cripto que tá chegando? Muitas vezes não tá. Nem o 38 às vezes tá 100% em cripto. Exatamente. Então, mas acredito eu que todos os Bitcoin que ele tem, ele não vende, não faz nada, mas se ele tem outra fonte de receita que é grande, que vem em moeda fiat, não é 100% em cripto, entendeu? Sim. Esse que é o ponto. Não, exato, cara. Oi, sobre o Marçal, cara, vocês viram que ele falou que 99% das pessoas que mexem com Bitcoin são bandidos? Cheguei a ver na época de eleição, né? O que vocês acham disso daí, cara? Que ele não entende o que é, tanto que depois ele falou que tem que estudar do Bitcoin, que tem que entender, porque no final das contas, quem é influenciador muitas vezes vai ter que entender o que o público tá falando. E se tem uma boa parte do público que tá corrente nisso, ele vai buscar estudar, vai buscar entender, mas pela ignorância dele ele falou isso, né? Acho que esse que é o grande ponto. E ele quer falar algo pra chocar sempre, então... Tem diversos influenciadores que seguem essa pauta, essa linha, ele pensa, não, que eu vou falar de cripto aqui, o pessoal perguntou de cripto, eu sou o cara que conversa mais com o tiozão ali do terreno, que não gosta de cripto, eu vou falar o que vai agradar ele aqui, vou falar que é bandido pra vender o que eu faço. Então, tanto ele mesmo vende, como é que é? Loteamento. Loteamento, Que aí ele enquadra na narrativa que ele se enquadra, né? A real Até o próprio Ryan tinha ido lá conversar com um dos caras do MBL, aí foi lá, curtiu, trocou ideia, deu risada e depois ele fez um vídeo meio que falando mal do cara. E na primeira ele fez uma enquete. E antes disso ele fez uma enquete, o que vocês acham do MBL? Aí começaram a mandar o que eles achavam, vários falando comentários negativos. Ele viu que o pessoal falou negativamente do MBL, aí lá no podcast ele tinha trocado ideia, tudo certo, ele fez um vídeo depois falando. Então, exato, então eu vejo que boa parte dos influenciadores vão seguindo aquilo que a maior parte da audiência tá querendo ouvir, né? A gente vai ter que destravar o Pablo Marçal, acho que ele tem que instalar uns códigos, uns drivers mentais aí na cabeça dele pra entender melhor de cripto, né? Tem que aí vai começar a comprar Bitcoin e vai falar bem depois. Exatamente. Ali. E até o cara que é 100% cripto, mesmo o Bitcoin dando certo aí ao longo do tempo, a pessoa tem que se sentir confortável com aquilo. Então o Bitcoin num ciclo de baixa e num bear market saiu de 67 mil dólares para 15 mil dólares, caiu quase 80%. Por mais que eu tenha convicção que mesmo o Bitcoin corrigindo muito ele vai voltar, às vezes o cara não se sente confortável. Imagina, botou todo o patrimônio dele em Bitcoin,
comprou no topo, né? Acho que é difícil o cara acertar o topo, que é o contrário, né? Geralmente o pessoal quer comprar no fundo, vendendo no topo, o cara foi lá, conseguiu comprar no topo, caiu 80%, mas o cara se desespera mesmo sendo algo com fundamento, Sim. que vai dar certo e acaba não aguentando. Então, cada um tem que ver o que realmente faz sentido pra própria vida e de acordo com o que ela aguentaria ver, porque quando tá subindo, todo mundo fica feliz, não, que tá subindo, que agora eu sou 100% cripto, não, que Bitcoin não tem mais assimetria, eu vou 100% altcoin, mas quando tá caindo, aí o cara não aguenta, né? Exatamente, cara. Todo mundo é corajoso na alta. Aconteceu com pessoas que chegaram a falar comigo sobre isso. Ah, Luiz, pô, mas eu quero ficar comprado. E se a alta acontecer, eu vou estar fora do mercado com 50% de caixa. Falei, cara, mas as duas coisas Aí podem o cara acontecer. tá sendo pego pela ganância, né? Vou estar com Exato. 50% de caixa, mas se o mercado cair, ele vai estar com 50% de caixa Exato. também. Então tem que pensar nas duas pontas, cara. sempre. Exato. Isso daí. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.